Boa noite. Hoje nós estamos no dia 9 de setembro, quarta-feira, dia do nosso encontro com Deus no Monte Sinai. Ontem nós falamos do povo de Deus que foi ao encontro com o Senhor. Hoje, continuando ainda o capítulo 19, versículo 7. Moisés foi chamar os anciãos do povo e expôs tudo o que o Senhor lhe tinha mandado. O povo inteiro respondeu a uma só voz: faremos tudo quanto o Senhor falou. Moisés foi transmitir a resposta do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: virei a ti em nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia sempre em ti. O povo não vê Deus, mas escuta a sua palavra. Não mudou muito, não. Até hoje, na liturgia, nós não vemos Deus, mas escutamos a sua palavra. E sabemos que Deus está presente, porque o próprio Senhor Jesus proclamou: onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Nós enxergamos Deus na assembleia. Nós enxergamos Deus no meio do povo. Nós enxergamos Deus quando nós oramos juntos, quando nós participamos da comunhão da Eucaristia. Nós enxergamos Deus quando Ele nos fala pela Sagrada Escritura ou pela pregação. A pregação também é a palavra de Deus. Não é só a leitura da Bíblia que é a palavra de Deus. A pregação também é a palavra de Deus. É Deus que usa do seu arauto, do seu emissário, usa para dizer a sua palavra. E aí a responsabilidade do pregador. O pregador, como o profeta, ele deve falar a palavra de Deus, não a sua palavra, mas a palavra de Deus. Então, Deus fala por intermédio de Moisés. Deus vem ao povo dizer o que Deus falou e depois leva a resposta do povo a Deus. Moisés, nesse sentido, é um mediador, é um intermediário, é aquele que faz a ligação entre Deus e o povo, e entre o povo e Deus. E Deus diz que Ele vem numa nuvem escura para que o povo ouça a sua palavra. Moisés desceu versículo 14. Moisés desceu da montanha até onde estava o povo, santificou-os e mandou que lavassem as vestes. Depois disse ao povo: estai preparados para o terceiro dia e ninguém se aproxime de mulher. Moisés desceu da montanha até onde estava o povo, santificou-os e mandou que lavassem as vestes. Aqui nós temos um sinal do batismo. Um sinal do batismo. Lavar as vestes, mas também lavar o corpo. Esta lavagem espiritual purificadora. No dia do nosso batismo, nós nos tornamos povo de Deus. Quando o diácono, o sacerdote, derramou água sobre mim e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estava sendo santificado, eu estava sendo separado para Deus.
Isso que significa santificar, separar para Deus. Eu não era mais alguém comum, mas eu era alguém agora do povo de Deus. Alguém do povo de Deus, que é a nossa grande honra, ser do povo de Deus. Então, Deus manda que o povo que tinha saído do Egito lave as vestes, isto é, deixe de lado a sujeira do Egito, deixe de lado a sujeira da escravidão, a sujeira dos pecados do Egito, quem sabe até da adoração de falsos deuses, mas comece uma vida nova. Lavar as vestes aqui significa vida nova, para ir exatamente ao encontro do Senhor. Continua o versículo 16. Quando chegou o terceiro dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha, e um fortíssimo som de trombetas se fez ouvir. No acampamento todo o povo se pôs a tremer. Moisés fez sair o povo do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram parados ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o Sinai, sobre o cume do monte. O Senhor chamou Moisés ao cume do monte e Moisés subiu. Aqui nós temos uma descrição da descida de Deus, uma descrição que os teólogos chamam de teofania, isto é, uma demonstração da grandeza de Deus. Aqui aparece quase como uma erupção vulcânica, né? Fumaça, fogo, tremor de terra, parece uma erupção de vulcão. E alguns estudiosos da Sagrada Escritura até acham que talvez tenha sido parecido com isso, esta descida de Deus no Monte Sinai. É uma opinião. Eu nem aprovo e nem desaprovo, porque o Senhor é livre para mostrar aquilo que Ele quer e como Ele quer. Mas Deus aparece assim exatamente para que o povo acreditasse. E Moisés vai até Deus. É interessante porque Moisés entra no mistério divino. Moisés entra no sacrário de Deus. E lá ele vai receber as palavras de Deus em primeira mão. Em primeira mão. E agora nós vamos entrar no assunto desta semana. Nós vamos estudar um pouco as palavras de Deus. As palavras de Deus. Os 10 mandamentos. Aqui no Sinai, o Senhor dá para o seu povo as 10 bases da convivência, os 10 mandamentos. Sabem, minha gente, é interessante, os primeiros mandamentos são ligados ao respeito a Deus. E a partir do 4º mandamento, nós temos as leis que são
para o próximo. Isto é, Deus não quer apenas que a gente se volte para Ele, mas Deus quer que a gente se volte para o próximo. Para o próximo. Então vamos hoje no capítulo 20 do livro do Êxodo, vamos ver como começa, ou como começam os 10 mandamentos. Diz aqui: Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou Javé, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa dos escravos, ou da casa da escravidão. É muito interessante que Deus começa lembrando ao povo de Israel que eles eram escravos e que se hoje eles são livres, essa liberdade eles a devem a Deus, a Deus. E esta liberdade existiu porque Deus agiu maravilhosamente, porque Deus agiu realmente como Deus, que mostrou o seu poder ao faraó e aos deuses do Egito através das pragas. Só para a gente lembrar um pouquinho, praga da água do rio Nilo que se transforma em sangue, praga das rãs, praga do granizo, a praga da escuridão, a praga da morte dos animais e principalmente a praga dos primogênitos, quando até o filho herdeiro do faraó morre. E Deus foi justo com os egípcios. Por quê? Porque antes da ação de Deus, o faraó tinha ordenado que os primogênitos israelitas devessem ser jogados no rio Nilo. O próprio Moisés foi colocado no rio Nilo e Deus o salva. Mas quantos inocentes foram jogados no rio Nilo? Agora o Senhor, na sua justiça, Deus também priva os egípcios dos seus primogênitos. E esta praga dos primogênitos é que vai fazer o faraó cair em si e permitir que Israel saia do Egito. Mas o faraó e o povo do Egito ainda têm um coração tão empedernido, tão duro, que mesmo depois que eles deixaram o povo sair do Egito, ainda eles vão perseguir no Mar Vermelho. E aí vem, digamos assim, o último sinal para os egípcios. O mar se abre, Israel passa, o exército do faraó vem atrás e as águas voltam sobre o exército e nenhum daqueles soldados volta para casa. Então, vejam bem, eu sou Javé, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Israel, você aqui no Monte Sinai deve se lembrar das maravilhas que o teu Deus, que agora apareceu a ti na nuvem escura, que o teu Deus, que se manifestou como que numa erupção vulcânica, que esse teu Deus é poderoso, demonstrou o seu poder no Egito. Esse teu Deus, ele pode mais do que o homem mais poderoso do mundo. Na época, o faraó era o homem mais poderoso do mundo. Seria mais ou menos o grande rei na época. Deus é mais.
Deus é mais poderoso. Isso vale para nós hoje, viu, meus queridos? Isso vale para nós hoje. Todo poder humano é passageiro, todo poder humano tem seus limites, todo poder humano, por mais forte que seja, ele está provisoriamente ligado a ser passagem. Só Deus não passa. Domingo passado, nós tivemos a leitura de Tiago e que dizia assim: todo dom perfeito, toda dádiva vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há sombra de mudança. Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. O homem muda. Hoje pensa uma coisa, amanhã fala outra. Nós olhando os jornais, seguindo os jornais como nós estamos seguindo, até as nossas autoridades um dia dizem uma coisa, amanhã dizem outra. Até aqueles que se julgam os grandões dizem isso e dizem aquilo. Às vezes nem o serviço de meteorologia acerta, né? Diz que vai chover e não chove nada. E assim são as coisas humanas, são falíveis. Podem ser e podem não ser. Agora Deus não. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é eterna. Eterna no céu é a tua palavra, diz o Salmo 119. Eterna no céu é a tua palavra. E o poder de Deus, que se manifestou no Egito, agora também se manifesta no deserto do Sinai. Se manifesta através de fenômenos naturais. É interessante, né? Porque o próprio Jesus Cristo, na sua vida, demonstrou o seu poder através de fenômenos naturais. Ele andou sobre o mar. Eu me lembro que uma das grandes lembranças que eu tive quando fui à Terra Santa, há 20 e tantos anos atrás, foi estar no barco em cima do Mar da Galileia e lá foi lido um trecho de Jesus andando sobre o mar. Ele é o Senhor dos elementos. E também no Mar da Galileia, o Senhor está no barquinho e vem uma tempestade, os apóstolos ficam apavorados e o Senhor se levanta, eles acordam o Senhor, ele estava dormindo, o Senhor se levanta e manda ao mar e aos ventos que se acalmem. E se fez, como diz o Evangelho, uma grande bonança. O Senhor tem poder. Ele manda nas suas criaturas. Ele pode, inclusive, desfazer as leis naturais. Normalmente, quem entra dentro d'água afunda. O Senhor não. O Senhor anda sobre as águas como se andasse sobre a terra. Vendavais e altas ondas podem afundar barcos, mas quando o Senhor está presente, ele pode chamar a bonança. Aliás, o barco e o Senhor dormindo e as tempestades vindo é um sinal da igreja. Nesses 2000 anos de igreja católica, houve muitas tempestades, houve muitos vendavais e vão existir outros ainda. Mas o Senhor está presente. O Senhor está presente e Ele diz: calma, sossego, tranquilidade. E depois dos vendavais vem a bonança.
Nós não podemos nunca nos esquecer que o Senhor está conosco. E quando Ele está com a gente, não falta nada. Pois bem, então, meus queridos, o Deus que domina a natureza, Deus fez o mar ficar seco e criou um caminho onde só existia água. Aliás, há muitos anos atrás, eu me lembro num programa de rádio, eu fiz a seguinte pergunta: qual foi o caminho pelo qual os homens andaram uma vez só? Em toda a história, foi o caminho do Mar Vermelho. Os homens andaram uma só vez, porque depois daquela vez que eles passaram pelo Mar Vermelho, os israelitas, as águas voltaram e não mais havia caminho seco. O Senhor faz maravilhas. É como aconteceu com aquele povo, 5.000 homens, como diz a Escritura, 5.000 homens que foram sustentados por Jesus no Evangelho, no deserto, num lugar deserto. O Senhor fez com que 5 pães satisfizessem uma multidão de mais de 5.000 pessoas. É as maravilhas de Deus. São as maravilhas de Deus. É maravilhoso isso. Mas vamos parar por hoje, nesse dia 9 de setembro. Vamos parar. Obrigado de vocês terem permitido que eu entrasse na casa de vocês. Queira Deus que nós tenhamos aprendido um pouco das maravilhas de Deus. A Sagrada Escritura é maravilhosa. A gente precisa ler com calma. Ler com calma e aprender. Sempre ela tem novidades para nós. E vamos encerrando o programa de hoje, pedindo que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todas as casas, sobre todos os doentes e sobre todos e permaneça para sempre. Amém.